Meus queridos irmãos, graça e paz, louvado seja Deus pela sua vida e pelo privilégio de estarmos juntos estudando a palavra de Deus. Eu tenho amado a interação de vocês que têm curtido, que têm comentado os vídeos. Alguns de vocês já se inscreveram no canal, outros têm compartilhado com outras pessoas esta mensagem. Certamente quando você compartilha é porque você não quer guardar conhecimento apenas para você, você quer ver vidas sendo impactadas, transformadas, libertas, sabe, no seu entendimento. A Deus a glória pela sua vida. Estamos entrando hoje no capítulo 4 de Gênesis e eu farei a leitura até o versículo 7. Eu vou ser bastante breve, pode ter certeza disso. Nossos vídeo áudios aqui eles têm se tornado um pouco extenso, mas nós vamos dedicar aqui a algumas minúcias aqui dentro do capítulo 4 de Gênesis. Diz assim as escrituras: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Eu quero trazer alguns princípios preciosos. Eu creio nisso. Se nós entendermos esses princípios, será maravilhoso. Coabitou, conheceu Adão a Eva, o coito, o sexo, o relacionamento, um conhecimento mais profundo, não conhecer de vista, tá bom? Algumas vezes na Bíblia conhecer está relacionado à intimidade e a gente precisa conhecer, sim, é claro, marido e mulher nesse sentido sexual, mas nos nossos relacionamentos humanos, conhecermos mais as pessoas por proximidade, não apenas de ter visto passar em algum lugar, por conexão, por interação. As pessoas que nós conhecemos e que nos conhecem, elas interagem de maneira mais intensa conosco. A Deus a glória por isso, por estar nos levando a esse conhecimento. Escute, Caim significa adquirido. Adquirir no verbo aí hebraico, aquisição. Abel já significa o nome dele no hebraico, nada, vazio, sabe? A ideia de passageiro, e algumas traduções falam sobre vaidade. Na verdade, o sentido da palavra vaidade na Bíblia, que é diferente desse sentido que nós temos do que é ser vaidoso, tá bom? Vaidade é algo fútil, passageiro, rápido, também chamado ovelha. Escute isso. Abel também conhecido como ovelha, só que ele era pastor de ovelha, Caim lavrador. Escute, Deus nunca pediu uma oferta a eles, mas aqui você descobre um princípio poderoso de Gênesis. Olha, a disposição do coração do homem para ofertar. É claro, por um lado, a gente vai aprender com Abel o que é uma oferta que agrada a Deus e de onde parte o entendimento de que esta oferta agradou a Deus. Não é apenas ofertar, envolve alguma coisa. A Bíblia fala que nos finais de uns tempos, Caim trouxe da sua oferta, mas Abel trouxe das primícias. Abel trouxe dos primeiros. Olha, a questão aqui não está relacionada ao fato de que Deus se agradou de Abel porque ele cuidava de ovelhas, ele era pastor de ovelhas, ele não se agradou de Caim porque Caim mexia com a lavoura. Não tem nada a ver com isso.
tem a ver com a pessoa e a oferta. A Bíblia fala que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, Deus não se agradou. Toda oferta que você leva diante de Deus, escute isso, antes de Deus ver o que está na sua mão, Ele vê você, e você diz respeito ao que você traz dentro do seu coração. É muito importante nós compreendermos isto. As pessoas falam assim, mas Deus não precisa de oferta. É claro, Ele não precisa, mas Ele gosta, e eu posso te provar que Deus gosta de oferta, porque as ofertas cumprem o seu propósito. Se você observar lá em Atos 5, versículo 4 e versículo 9, a história de Ananias e Safira, você vai perceber que Deus, Ele está olhando o que o homem traz no seu coração quando ele vai ofertar diante do altar. Se você for lá em 2 Coríntios 9, 10, a Bíblia fala que Deus dá semente a quem semeia. O princípio de Gênesis que nós vimos já no capítulo 1 é o que? Semeadura, multiplicação. Quem não semeia, não colhe. É até interessante que lá no versículo 10 de 2 Coríntios 9, fala que ele dá semente ao que semeia, sabe? E pão àquele que come. A ideia é essa, é o faminto. Os semeadores, eles são mais prósperos do que aqueles que só recebem do fruto que a semente produz. Semeadores, eles vão multiplicar. É o princípio aqui de Gênesis. Frutificação e multiplicação. Você vê a natureza da semente no fruto que ela produziu e você vê se vale a pena continuar plantando. Agora, aqui existe algo que prioriza Deus. Já no capítulo 2 de Gênesis, Deus mostra que existe algo que pertence a quem? A Ele. O restante é seu. Pode comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ou seja, todas para você. Essa é a minha árvore. Esse princípio ele está em todas as Escrituras. Antes da lei já havia esse princípio. De 10, um é dele. E eu já falei aqui, quando você quer ficar com aquilo que não é seu, você acaba perdendo o que Deus te deu. O homem quis o fruto, perdeu o jardim inteiro. Essa é a ignorância de muitas pessoas quando se fala de oferta. Mas vamos mais adiante, porque nós temos algum princípio aqui precioso para o nosso conhecimento. Olha, a Bíblia fala que Caim, quando Deus não se agradou dele, sempre ele antes da sua oferta, ele ficou irado, e ele ficou com um semblante fechado, entristecido. A ideia é exatamente esta, tristeza, ele ficou triste, porque Deus rejeitou. Um dos nossos maiores desafios a partir da entrada do pecado no mundo é a rejeição. Mas nunca se esqueça que Deus foi o primeiro a rejeitar. Por isso, crianças não estão preparadas para serem rejeitadas, seja biologicamente ou seja emocionalmente. Homens imaturos, toda pessoa que não sabe lidar com a rejeição é porque ela está no nível de imaturidade. Isso pode ser biológico ou pode ser também emocional. Então o problema não é ser rejeitado, o problema é como você reage à rejeição que você recebeu, porque a maneira como você reage, a sua reação diante da rejeição revela o que você traz no seu coração. Você estaria pronto para uma rejeição? O próprio Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. E o pecado é que evidencia toda dificuldade do ser humano de lidar com rejeição. Quando o homem é curado, quando ele cresce, quando ele se torna adulto, amadurecido, olha, ele não sofre mais ao ser rejeitado. Ele não vai ter dificuldade com rejeição. Olha, a primeira oferta quem deu foi Deus, quando ele fez pele de animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Agora, Caim e Abel querem levar uma oferta também.
disposição do coração, mas a disposição do coração também revela a motivação do coração ao se ofertar. Por isso que Jesus, ele mostra a história de uma viúva, e às vezes a gente não percebe que oferta não tem a ver com porção, mas proporção. A gente não entende que oferta tem a ver com princípio, e ela tem que ser trazida por honra e não por obrigação. Você precisa ter entendimento. Escute isso, Jesus observa as pessoas levando no gasofilácio e ele disse assim para os seus discípulos: olha, tá vendo aquela viúva? Ela deu mais que todos eles, porque eles deram do que lhes sobrava, e ela deu do seu tudo. O seu tudo era quase nada, o que sobrava a eles era muito, e eles faziam questão de levar e mostrar que eles davam muito. Mas Deus olha o coração, e ele viu o coração da viúva, assim como ele viu o coração daquilo que faziam os fariseus. Escute isso, olha, você deixa para levar no final de uns dias, não as primícias, a primeira coisa, isso é entendimento. É o que Abel fez, a primícia, o melhor, primeiros frutos seria se fosse no caso de Caim, que era lavrador da terra, mas no caso de Abel foi a sua melhor ovelha, sabe? Ele levou porque ele queria agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus proporcionava a ele quanto ao seu rebanho. E Caim também quer levar alguma coisa por causa da sua lavoura. Só que ele não entendeu o princípio, porque o pecado estava lá. E Deus vai falar com ele porque lhe descaiu o semblante. Por que você está triste quando a sua oferta foi rejeitada? Se procederes bem, não é certo que serias aceito, mas se procederes mal, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra você, mas cumpre a ti dominá-lo. Tente imaginar essa figura, porque essa é a ideia do pecado jaz à porta no hebraico. Tente imaginar essa figura de você saindo da sua casa e antes de você sair para fora, tem um pequeno demônio lá na porta, mas na verdade é um desejo lá na porta querendo o quê? Te dominar. Só que você já entra, abre a porta e já domina esse desejo. O desejo do homem, eu tenho falado muito sobre isso, o seu desejo. Na verdade, nós temos muitas vezes o que? Apego. Quando você descobrir que a Bíblia é um livro de ofertas e que Cristo foi a oferta que Deus Pai, o seu melhor, que Ele deu para o homem, toda oferta que você trouxer diante de Deus, você pode ter certeza, vai ser pouco ao conscientizar-se daquilo que Deus fez por você, porque a sua oferta revela o que está no seu coração. É por isso que alguém disse certa feita que se você tem dificuldade com ofertas, você precisa rever se realmente você já entregou a sua vida a Jesus. E Caim revela essa triste realidade que nós vemos acontecendo ainda nos dias de hoje. Vamos aqui fechar para a gente concluir esse entendimento. Vamos fechar para a gente concluir esse entendimento. Escute isso. Deus, ele disciplina a Caim. E nós vamos ver a partir daqui alguns princípios mais profundos. Mas escute isso. Todo mundo que esconde pecado se torna grosseiro. Por isso que pessoas que não são generosas, benevolentes, elas olham de maneira a criticar aqueles que têm coração generoso. E eles fazem todo tipo de crítica, porque na verdade eles são gananciosos e avarentos. Eles querem o que Deus deu a eles e eles querem até aquilo que Deus não lhes deu. Quando eles aprenderem a levar diante do altar, oferecendo ao Senhor, Deus se agrada, porque Ele vê o que está no coração. É mais do que as suas mãos, é a sua vida. E Deus vai aqui ensinar-nos algumas coisas mais daqui por diante. Eu espero que você continue comigo, porque nós vamos crescer nesse entendimento da semente para o fruto, do invisível para o visível. Você não vai perder nada que você entregar. A Ele a glória, um forte abraço, amo vocês e em Cristo
avançar.